16 de setembro de 2015. Corinthians entra em campo logo mais contra o Internacional no Beira-Rio e pode igualar recorde de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Santos recebe o vice-líder Galo em partida decisiva para as pretensões das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Pressionado pela própria torcida, Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. Verdão terá o retorno de Arouca entre os titulares. Com dores no joelho, Paulo Henrique Ganso não participa do treino e deverá desfalcar o São Paulo nesta quinta contra a Chapecoense. E ainda briga pelo G4 na Série B do Brasileirão. O Gazeta Esportiva começa agora com tudo sobre a rodada que vai esquentar o Brasileirão. Eu sou do tipo de treinador que não gosto de mexer muito numa equipe, mas me vejo obrigado a fazer esse tipo de alteração em função do grande desgaste que nós temos de alguns atletas. Está bem focado para entrar no G4 e para que isso aconteça a gente tem que vencer o Fluminense, aí esse é o objetivo. É um jogo decisivo para a gente, sim. Então temos que entrar como se fosse uma final. Vai ser um jogo, né, de contra-ataque, o Santos buscando a vitória, buscando o ataque a todo instante, tentar fazer a melhor partida possível para que a gente possa trazer pontos de lá. O Corinthians é uma equipe, é o líder, né? Vem jogando muito bem, tem um ataque muito forte. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que vai ser um jogo duro. É um momento das duas equipes de rivalidade muito grande por estarem em evidência com grandes trabalhos muito recentes. Boa noite! Hoje é dia de bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Esses três que a gente acabou de ver são só alguns dos jogaços que movimentam a rodada. Tem o Palmeiras tentando engatar uma sequência contra o Fluminense, o Santos querendo entrar no G4 e enfrentando o vice-líder, Galo, né? E o líder Corinthians visitando o Inter no Beira-Rio. Para esquentar, vote na enquete que está no site gazetesportiva.net. A gente quer saber o seguinte: você acha que nessa rodada a diferença entre Corinthians e Atlético Mineiro vai aumentar? Vai continuar a mesma ou vai diminuir? Acesse o site e vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje. Boa noite, meninos. E aí? Boa noite. Só palpite para começar? Sim. Então tá. Se eu fosse votar na enquete, eu votaria que a vantagem vai aumentar. Vai aumentar. Por quê? Mero palpite. Eu acho que o Corinthians traz de Porto Alegre pelo menos um empate e que o Santos vence o Atlético Mineiro. Portanto, o Corinthians vai aumentar em 1 ponto a diferença para o vice-líder.
Bora. Boa noite, Anitta. Boa noite, Celso. Boa noite você em casa acompanhando a Gazeta Esportiva. Aumenta a vantagem no palpite, na opinião, e depois também propriamente na análise. Entendo que o Corinthians deve aumentar essa vantagem. E não será surpresa, Anitta, se essa vantagem acabar chegando na casa dos 8 pontos. Para isso, o Corinthians teria que vencer o Inter fora e o Atlético perder na Vila Belmiro. Para mim, são 2 resultados possíveis hoje. Vamos aguardar. Vamos sair de casa, vote. Eu dou o resultado no fim do programa de hoje, tá? Campeonato Brasileiro da Série B, que teve rodada completa na noite desta terça-feira. Criciúma e Sampaio Corrêa empataram em 1-1 no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma. No Rei Pelé, em Maceió, o CRB ganhou do América Mineiro por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. Bragantino e Macaé se enfrentaram no interior paulista e ficaram no empate, 2-2. O time paulista é o 8º colocado, já os cariocas estão na 15ª posição, pertinho da zona do rebaixamento. Empate por 2-2 também para Ceará e Bahia. O Vozão é o primeiro time do Z4, agora a 5 pontos do 16º. O Bahia segue entre os 4 melhores com o mesmo número de pontos do Vitória, terceiro colocado. O Vitória goleou o Mojimirim por 4-1 e segue firme em busca do acesso. Apenas 4 pontos separam o time baiano do líder Botafogo. Já o Mogi, na lanterna, cada vez mais vê o rebaixamento se aproximando. O Luverdense fez a lição de casa e venceu o Paraná por 2-0 com 2 gols de Diego Rosa. O time do Mato Grosso é o 10º. Os paranaenses estão 3 posições abaixo. No Mangueirão, o Paysandu venceu o ABC de Natal 3-2. O Papão segue na cola do Botafogo, agora a 2 pontinhos do líder. A equipe potiguara é a vice-lanterna da Série B. Náutico e Atlético Goianiense ficaram no empate em 1-1. Ambos os times permaneceram nas mesmas posições. O Timbu é 9º e o Dragão o 16º. Mesmo com o excelente resultado de 3-1 fora de casa contra o Boa Esporte, o Santa Cruz não conseguiu subir na tabela. O tricolor continua na 7ª colocação. Já o Boa segue no Z4 em 18º. E para fechar, o Botafogo tropeçou diante do Oeste no Rio de Janeiro. A partida terminou 1-1, mas por pouco o Botafogo não sai do Engenhão com uma derrota. Roger Carvalho salvou a equipe no fim do jogo. O Alvinegro ainda é líder. O Oeste, 14º. Olha, em termos de Série B, o Botafogo não pode dar esse tipo de vacilo, empatar em casa com o Oeste, apesar da liderança. Se observando, Celso, aqui o G4, fico extremamente satisfeito. Por quê? O Botafogo a camisa do Botafogo é muito importante que retorne à primeira divisão. O Paysandu, há tempo, ou Paysandu ou Remo, a gente fica na torcida para que tenha uma equipe do norte do país, uma equipe lá de Belém do Pará, aonde o público é fanático por futebol. E, de repente, o Paysandu vem cumprindo bem esse papel. E aí, Vitória e Bahia também figurando no G4, imagine Vitória e Bahia ascendendo a Série A, é o clássico baiano, futebol baiano também é muito importante a gente ter na Série A do Campeonato Brasileiro. A parte triste é o Ceará, é o vovô nas últimas colocações, no Z4, e aí sobre o seu Mojimirim, que é o Lanterna, fique à vontade para falar, né? Só resta lamentar, tinha grandes esperanças de um Mojimirim, de repente, participando pela primeira vez da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já bateu na trave umas 3 vezes, mas pelo jeito vai voltar para a Série C. E o meu Londrina Tubarão chegando aí, Série C, hein? Podemos ter aí um Mogi Londrina, hein? Vale uma Tubarão aposta tá bem na fita, hein? No ano que vem. Bom, gente, um dos torcedores mais conhecidos do Brasil faleceu hoje em Porto Alegre. Clóvis Acosta Fernandes, mais conhecido como o Gaúcho da Copa, morreu aos 60 anos, vítima de um câncer. Clóvis ficou conhecido mundialmente por sempre aparecer vestido de gaúcho, mas com a camisa do Brasil e uma réplica da Copa do Mundo nas mãos. Ele acompanhou a seleção em 7 mundiais desde a Itália, em 90, 7 Copas Américas, 4 Copas das Confederações e uma Olimpíada. O gaúcho era gremista, fanático e começou a seguir a seleção porque se encantou com a equipe na Copa de 70 e prometeu para si mesmo um dia acompanhar o Mundial. A morte de Clóvis rendeu homenagens da CBF, da seleção alemã e até da FIFA. Ele lutava contra o câncer há 9 anos, mas nem por isso deixou de acompanhar o Brasil em jogos e torneios. A última competição em que gaúcho esteve presente foi a Copa América, em junho. Eu não costumo falar muito numa situação como essa, acho muito triste, nem sempre temos algo relevante para falar,
Claro que sentimos muito a morte do Gaúcho, uma espécie de torcedor símbolo, mas ao mesmo tempo acho que fica uma mensagem positiva. Para quem lutava contra um câncer há 9 anos, seria muito mais cômodo ficar se lamentando, sabe, dizendo que a vida é ingrata, que Deus é injusto e blá, 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 blá. E o que ele fez? Foi curtir a vida, foi acompanhar a seleção, foi fazer aquilo que ele gostava, foi viver. Então fica aí esse exemplo e ao mesmo tempo os nossos sentimentos aos familiares do Gaúcho. E você aí de casa, fale com a gente através do Twitter aqui do Gazeta Esportiva. O endereço é twitter.com/GazeEsportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os nossos programas no site aqui da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. E um super beijo para o João, o estagiário mais descabelado da nossa redação. Ó como rimou. Descabelado é gente boníssima, da melhor Super qualidade. gente boa. Então, o nosso forte abraço de parabéns. Pediram para falar o apelido dele. Qual é? Não. Nem eu sei. Se eu soubesse, eu falava. Pediram para falar que o apelido dele é inútil, mas eu não vou falar. Que isso? Cara, é muito gente boa, é muito competente, merece toda a felicidade. Futuro brilhante para o nosso João, parabéns e sucesso para ele. Isso aí. Gente, já está aberta, hein? Atenção, a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para você votar, é só acessar www.trofeumesarredonda.com.br e lá você siga as instruções. O prazo para votação do público, ou seja, você aí de casa, é até o dia 14 de novembro. A Lux Color, Baltec e Kron estão com a gente em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda. Estamos a menos de um ano do início dos Jogos Olímpicos do Rio, mas o Comitê Olímpico Internacional já está pensando lá na frente e confirmou hoje os nomes das 5 cidades que serão candidatas a sediar o evento de 2024. Los Angeles, nos Estados Unidos, disputará com 4 cidades europeias a chance de receber a maior festa do esporte. Hamburgo, na Alemanha, Budapeste, na Hungria, Paris, na França e Roma, na Itália, são as outras candidatas. Pode ser que Hamburgo faça uma candidatura em parceria com Berlim, mas isso vai depender de uma votação que acontecerá em novembro da cidade portuária do norte da Alemanha. A decisão do Comitê Olímpico levará em conta os benefícios que os Jogos podem trazer para as candidatas e também questões como a postura do local em temas muito importantes, como discriminação e direitos dos trabalhadores nas obras, para evitar casos como o da Copa do Catar, em que choveram denúncias de trabalho escravo. O nome da cidade sede escolhida será divulgado em 2017, no Peru. Qual seria a sua preferida, Celso Cardoso? Sinceramente, tem tanta coisa envolvida nessas escolhas, sabe, que eu sinceramente prefiro não comentar. Sim, mas independente, falando aí do mundo e tal, dessas cidades, você escolheria todas cidades bonitas. Los Angeles é bacana, Roma é sensacional, Budapeste eu não conheço, aliás, Roma também não conheço, mas já li muito, já vi muitas fotos, tenho vontade de conhecer. Budapeste também é uma cidade bacana, é difícil. Eu vou de Los Angeles. Em termos de estrutura, tanto Roma quanto Los Angeles têm uma estrutura invejável, são países, né, que têm capacidade de organização. Budapeste, Hamburgo também, obviamente, né? Paris é um charme também, né? Olha, depois do papelão que nós estamos fazendo aqui no Brasil em termos de Jogos Olímpicos, está tudo valendo. Porque, ou seja, Baía de Guanabara, poluída, enfim. São países aí com potencial de realmente realizar uma grande competição. Mas eu ficaria com Los Angeles também. Então vamos juntos, Garrafa? Vamos embora, fechado. Fechou, já vou comprar minha passagem. Mesmo se não tiver, a gente vai, tranquilo. A gente vai do mesmo jeito. Bom, gente, hora de conferir como vai ser a 26ª rodada desse Campeonato Brasileiro. 3 partidas começam às 7h30. Vamos lá. Fluminense e Palmeiras jogam no Maracanã. O Goiás recebe a Ponte Preta no Serra Dourada. E na Arena Joinville enfrenta o Sport. Às 9 horas tem clássico catarinense entre Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli. No mesmo horário, Atlético Paranaense encara o Grêmio no Couto Pereira. Às 10 da noite jogam Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Internacional e Corinthians no Beira-Rio e Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Amanhã acontecem mais 2 partidas. O São Paulo vai receber a Chapecoense às 7h30 no Morumbi
Morumbi. E às 9 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo enfrenta o Coritiba. O técnico Juan Carlos Osorio deve ter o retorno de 2 importantes reforços, porém ganhou outros 2 problemas para definir a equipe que amanhã enfrenta a Chapecoense. Veja aí na reportagem dele, Fernando Gavini. Rogério Ceni treinou bem durante toda a semana. Mostrou que está completamente recuperado da lesão que o afastou de 8 dos últimos 9 jogos do São Paulo e voltará ao time nesta quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. Todos sabem da importância dele dentro de campo, fora também. E é sempre bom ter um reforço como ele. Outra novidade será o retorno de Luiz Fabiano, que não joga há 3 semanas. Eu acho que todo jogador que está lesionado ou que por suspensão de cartão amarelo que esteja voltando, nessa fase aí que agora vai começar a Copa do Brasil, é sempre bem-vindo. Mas sabemos da qualidade do Luiz, da importância dele, principalmente dentro do Morumbi. Se por um lado o São Paulo terá o retorno de 2 ídolos, por outro terá 2 baixas importantes para o duelo contra a Chapecoense nesta quinta-feira. Por causa de dores no joelho, Paulo Henrique Ganso não participou do treino de hoje e dificilmente será escalado. Já o zagueiro Breno, que com Osório virou volante, sofreu um entorse no tornozelo contra o Grêmio e está fora da partida. Mesmo com os problemas, a vitória sobre a Chapecoense é vista como obrigatória para manter o time na briga por uma vaga na Libertadores. O São Paulo sempre joga para vencer, mas por tudo que foi feito no final de semana, eu acho que nós não podemos deixar de ganhar esses 3 pontos dentro de casa. Tá aí, né, Celso? É o São Paulo com a Chapecoense, ele tem, se é que a gente pode colocar isso, uma desvantagem em relação ao Flamengo, porque ele joga antes de Flamengo e Coritiba. O jogo do São Paulo 7h30 e o Flamengo joga posteriormente. Mas isso é apenas um detalhe. O mais importante, talvez, por uma necessidade, é que o Osório está entendendo como é que... Eu respeito esse negócio de rodízio, mas ele, como não tem mais que fazer rodízio, ele está fixando e buscando uma equipe ideal, não é? E isso pode dar uma estabilidade ao São Paulo, coisa que ele não encontrava e não encontrou até o momento. O São Paulo vem de uma partida boa, mas a que antecedeu não foi tão boa assim. O São Paulo oscila demais dentro da competição, mas o importante que, como um empate é um resultado quase que descartável, um resultado muito ruim dentro desse critério de campeonato por pontos corridos, o São Paulo mesmo perdendo, mas como ele oscila e faz uma vitória, isso deixa em boa condição de competitividade. O São Paulo está aí nessa briga, nessa luta por G4. Com a volta do Luiz Fabiano e do Rogério, entendo que o São Paulo não terá problemas. Essa é uma tendência, mas o São Paulo é sempre uma dúvida esse São Paulo. Mas é uma tendência do São Paulo fazer mais 3 pontos amanhã à noite no Morumbi. É dúvida por conta dessa irregularidade, né? Você aposta no São Paulo. É o time capaz de perder do Ceará em casa e ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Não é verdade? Então... realmente o São Paulo... Acho até natural essa irregularidade por conta de um trabalho novo, uma nova filosofia, jamais vista, diga-se de passagem. O Osório ele não tem nenhuma preocupação se vai ficar no cargo, se não vai ficar no cargo. Ele implanta aquilo que ele pensa que é certo. Desperta um certo estranhamento, porque a gente não está acostumado com isso. Mas acho até que faz sentido o rodízio. No campeonato você joga quarta, domingo, talvez ele não queira perder jogadores importantes. Mas tem peças que você só pode tirar mesmo no último caso. Eu, por exemplo, o Michel Bastos. O caso do Michel Bastos contra o Santos na Vila é inexplicável. Só se vai estourar. Igual aconteceu com o Corinthians, que o Tite queria treinar todo mundo e aí ouviu do Fábio. Não vamos, porque... Se você preserva o cara, não leva ele para o jogo. Porque aí você deixa o Michel no banco de reserva, o São Paulo extremamente desfalcado. E aí depois que a casa praticamente caiu, estava 2-0 para o Santos, ele coloca o Michel em campo e vem na coletiva dizendo que falta qualidade ao elenco do São Paulo. Um dos que tem mais qualidade está no banco de reservas, aí foi um grande equívoco do Osório naquela oportunidade. O Fluminense pode ter o reforço de 2 astros da equipe contra o Palmeiras. Fred e Ronaldinho Gaúcho, que não atuaram nos últimos jogos, estarão relacionados para a partida. Apesar disso, o Fluminense vive um momento conturbado, com torcida revoltada e técnico balançando no cargo. É nesse clima que o tricolor carioca recebe o Palmeiras daqui a pouquinho no Maracanã. A chapa esquentou nas Laranjeiras. Inconformados com o péssimo desempenho do Fluminense no segundo turno do Brasileirão, onde faz a pior campanha entre as 20 equipes que disputam o campeonato, alguns torcedores daqueles
resolveram fazer uma manifestação durante o último treinamento, visando a partida de logo mais às 7h30 contra o Palmeiras no Maracanã. O clima, que já era tenso, azedou de vez quando um torcedor mais exaltado resolveu invadir o gramado para tirar satisfação com os jogadores. Em decorrência do incidente, a atividade foi suspensa. É triste, é feio, né? Mas, infelizmente, a gente ainda passa por essas situações no Brasil. Eu não vou dizer em particular, eu sinto por todo o grupo, por todas as pessoas que estão aqui trabalhando. Isso aqui é um local de trabalho. Eu posso te dizer que tudo que aconteceu atrapalhou o nosso treino, né? Atrasou o nosso treino, prejudicou, né? Jogadores treinaram numa situação de tensão que pode nos causar um prejuízo grande. O treinamento é um trabalho, entendeu? Onde o jogador erra, ele acerta, a gente chama atenção, a gente cobra. Então é uma coisa muito, muito nossa, né? E quando a gente tem qualquer tipo de invasão nesse sentido, é sempre muito difícil da gente poder, talvez, colocar os jogadores da maneira que a gente sempre gosta de colocar, que é eles bem tranquilos, concentrados na atividade. Como o problema pouco é bobagem, o técnico Anderson Moreira precisará fazer alterações por conta do desgaste físico de alguns atletas. O time titular ainda não foi anunciado, mas o meia Gustavo Scarpa será poupado e pode não ser o único. Eu sou do tipo de treinador que não gosto de mexer muito numa equipe, mas me vejo obrigado a fazer esse tipo de alteração em função do grande desgaste que nós temos de alguns atletas que precisam, de alguma forma, de uma recuperação. Mais um tropeço do Fluminense pode acabar custando caro para o técnico Anderson Moreira, que já não conta mais com o apoio incondicional do presidente Peter Simpson. A vida do treinador é isso, é em cima de vitória. O que era maravilhoso há algum tempo atrás passa a ser hoje desprezado, e a gente entende, até porque muitas vezes as pessoas entendem dessa forma, que é a mudança de treinador que gera alguma coisa diferente. Rafa, nós falamos sobre isso ontem. Sinceramente, é algo extremamente desagradável para você comentar. Não é algo que pertence só ao futebol. A violência está aí, está nas ruas, está no trânsito, está na falta de educação, está no egoísmo, está presente na vida das pessoas. Mas tem muito a ver também com impunidade. Não falo aqui no sentido conservador, mas é que a gente noticia esse comportamento de torcedores organizados anos e anos e anos, e nada é feito para mudar isso. Eu dou sempre como exemplo a Inglaterra. Quando você tem vontade política para mudar uma situação, você muda. Então, se não tem impunidade, deveria ter pelo menos uma conscientização da classe. Eu repito aqui, o Fred já denunciou essa mesma torcida, fez um desabafo. Quem levantou, deu a mão para o Fred e apoiou nessa causa? Ninguém. Então já passou da hora da classe, sabe, jogador de futebol, já que os dirigentes são omissos, e são omissos muitas vezes por interesses próprios, que a classe se mobilize. Faça uma greve, faça uma mobilização no sentido de coibir, dar um basta nesse tipo de situação. Ter paz em silêncio não é paz. Você pode ser refém de uma situação como essa a cada resultado ruim. Então já passou da hora, Garrafa. A gente prega aqui no deserto. Enquanto os jogadores que são vítimas, são vítimas desse processo, não se mobilizarem e as autoridades não punirem a quem deve punir, a gente vai ficar noticiando isso e pregando no deserto, repito. Olha, antes de falar desse episódio aí, pressão nos jogadores, eu vou falar já sobre isso. Eu quero falar sobre o Anderson Moreira. O Anderson Moreira é o seguinte, ele quase sempre, pelo menos tem sido assim nos últimos trabalhos, ele chega no clube, né, dá aquela motivada no elenco, o time começa a render, foi assim também no Fluminense, foi assim no Santos, e depois o que a gente ouve de pessoas do futebol, de pessoas do meio,
de jogadores, é que a boleirada não vai muito com a fachada dele, que o sistema de trabalho dele não agrada, sabe? Ele é um cara meio nariz empinado, é o que se comenta nos bastidores. Então o trabalho começa legal, depois declina. É o que está acontecendo no Fluminense e há quem diga mesmo que se perder hoje para o Palmeiras, deve deixar a equipe carioca. Sobre esse episódio que o Celso destacou, a gente já falava ontem, é muito legal o vice, né, do Fluminense, o Mário Bittencourt, todo elegante, chegou na coletiva, lamentamos, triste, tivemos que interromper o treinamento. Ô, cara pálida, quem abriu os portões para esses caras acompanharem o treinamento? Se puder mostrar aí na arquibancada de novo, Magrão, os caras estavam na arquibancada, alguém abriu as portas do Fluminense para essa bandidagem. Não é verdade? Olha lá. Né? Do jeito, ou seja, esse cara aí, ele apaga incêndio com gasolina, pô. E aí vem para um discurso que para mim não serve, entendeu? Esse cara aí tá de sacanagem, porque esses caras entraram aí com autorização da diretoria do Fluminense. Para pressionar. Isso aí é tudo carta mandada da diretoria, dos homens que comandam o futebol. Esse senhor Mário Bittencourt é o mesmo dirigente que veio falar que o Campeonato Brasileiro está manchado. O único que pode falar, não pode falar de Campeonato Brasileiro manchado, é o Fluminense, que tem que pagar 2 rebaixamentos. Então tem uns caras engravatados que eu não engulo. Entendeu? E a boleirada do Fluminense também sabe que ele é um dos responsáveis por isso, por essa palhaçada. Isso aí, daí pra frente, é caso de polícia. E o baixinho lá é nervoso, né? Põe ele pra jogar, dá 9 pra ele. Deve estar ganhando um cachê pra ir lá pressionar os jogadores. Pra cima de mim, amigo. Vamos parar com isso, mas é que aparece na televisão, aí fala, olha como eu sou valente, olha como eu vou lá brigar. Isso aí não é amor ao clube, não. Isso é só uma demonstração. Trabalhar que é bom força. Nada, né, ô vagabundo? Te catar, meu pô. A 9 não, tá? Gente, palmeirenses, boa notícia para vocês. O atacante Barrios foi julgado hoje pelo STJD pela suposta agressão a Leandro Damião do Cruzeiro, que também foi julgado por simulação. Ambos foram condenados a uma partida de suspensão, porém a pena foi convertida para apenas uma advertência. Barrios deve começar o jogo dessa noite contra o Fluminense no banco de reservas. Alexandre Silvestre tem os detalhes do Palmeiras para o jogo de logo mais. A última vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã aconteceu em 2007. Edmundo, Valdívia e Caixa. Faz tempo, hein? Tabus estão aí para ser quebrados e a gente, já falei do nosso foco, a gente está bem focado para entrar no G4 e para que isso aconteça a gente tem que vencer o Fluminense lá e esse é o objetivo. O animal, o mago, ficaram no passado. Para ganhar do Flu, hoje à noite no Maraca, o Palmeiras treinou bastante jogadas aéreas defensivas. Vinha levando muitos gols por cima da defesa. Melhorou sábado diante do Figueirense, venceu por 2-0. Porém, já, o adversário, apesar da crise, é bem mais perigoso. É um time muito forte na bola aérea, com Cícero, com Edson, com Fred também. A gente tem que estar atento a todo momento para não ser surpreendido com essa bola aérea muito forte. Anular os lances ofensivos do Fluminense e espetar lá na frente rapidinho é tudo que o Verdão deseja. O gol saindo cedo, isso nos ajuda mais, dá mais uma tranquilidade para que as coisas possam acontecer naturalmente. É entrar bem focado para que isso possa acontecer. Com Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Ramos e Egídio, Thiago Santos, Arouca, Zé Roberto e Robinho, Gabriel Jesus e Alexandro, o Palmeiras pretende voltar do Rio com pontos na bagagem. E quanto mais pesada, melhor. A gente tem um objetivo traçado e esse objetivo é entrar no G4 e permanecer ali. E se possível a gente jogar bonito e consequentemente a vitória também nos acompanha, mas se não a gente vai jogar feio e o resultado que é mais importante que a vitória. Rafa, me ajuda aqui. Diga. Eu não sei se você concorda comigo. Brigando pelo título mesmo, Grêmio, Atlético e Corinthians. Eu tiro o Grêmio está fora da briga do título. Eu ainda coloco o Grêmio. E aí tem uma vaga no G4. Então você tem brigando por essa vaga. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Internacional e o Fluminense. O Flamengo eu já citei, não? Citou. Flamengo. São 7. Então 7 equipes brigando por uma vaga. E aí,
a concorrência é muito maior. Eu estou partindo do pressuposto que o Grêmio vai entrar na Libertadores, que o Corinthians vai entrar na Libertadores e o Atlético Mineiro vai entrar na Libertadores. Aí restaria uma vaga. Então, por exemplo, esse é um confronto direto. Com tabu, sem tabu, com briga de torcida ou sem briga de torcida, o Palmeiras tem que fazer a parte dele. Essa é a questão, assim como o Fluminense, obviamente. Mas o Palmeiras tem um quê de decepção. É claro que a gente compreende que é um time que está em formação. Eu mesmo disse aqui que o Palmeiras briga por títulos no ano que vem, é quando você deve esperar frutos desse Palmeiras. Mas imaginava, pelo começo do Marcelo Oliveira à frente do clube, à frente da equipe, depois quando chegou no G4, que o Palmeiras fosse estabilizar. E também está tão irregular quanto o São Paulo. Só que no caso do São Paulo, tem essa questão da deficiência do elenco que eu concordo com o Osório. O Palmeiras contratou 20 jogadores, não tem essa deficiência. E até pelo equilíbrio do campeonato, o Palmeiras poderia estar numa situação melhor. E a gente só cobra de quem a gente entende que pode dar mais. É o caso do Palmeiras. Sobre essa rápida leitura que você fez do campeonato, para mim só uma catástrofe tira o título do Corinthians. É claro que matematicamente tem muita gente viva ainda, inclusive o Atlético Mineiro, tem um confronto direto, mas pela regularidade do Corinthians, o Corinthians para mim está com uma das mãos na taça e a outra não está no bolso, como eu disse hoje pela manhã no Super Esporte, mas o Atlético Mineiro está vivo. O Grêmio, que você coloca já no G4 e ainda na briga pelo título, eu entendo que o Grêmio tem que abrir o olho nessa questão aí. O Grêmio, porque o Flamengo está chegando com peso, 47 mil torcedores para o Flamengo e Curitiba amanhã, jogando em Brasília, me parece. Né? A torcida do Flamengo vem com tudo para cima. Não é? Então, Flamengo, das equipes que você colocou que brigam por G4, eu ponho Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos. Inter e Atlético Paranaense, matematicamente tem, mas eu não vejo condição. E o Palmeiras nessa questão aí de ser cobrado merecidamente. Uma última informação, a situação do Fernando Praz de renovação de contrato com o Palmeiras é a seguinte. O Fernando Praz disse no final de semana que faltavam alguns detalhes, alguns ajustes, está no tempo de contrato. O Palmeiras quer só 1 ano de contrato para o Fernando Praz. O Praz estuda um contrato por 2 ou 3 anos. E o Palmeiras está de olho no Alex Muralha, do Figueirense. Então o Palmeiras não quer fixar um contrato de 3 anos com o Praz. Então o Alex Muralha está na mira, sim, do Palmeiras e o tempo de contrato é o problema aí de Fernando Praz e Palmeiras e não será surpresa. Se o Alex Muralha chegar e o Praz não renovar, ele parar no Internacional de Porto Alegre. Em outras palavras, Fernando Praz já não está com tanto prestígio assim. Quanto mais longo o contrato, mais prestígio tem o funcionário. Quando querem fazer um contrato curto, porque... sabe? E quando você marca a reunião, o cara não aparece para renovar o contrato. Eu também dei uma enrolada hoje aqui, o trânsito pegou e pode começar a procurar clube. Os caras não falam na bucha, se você não interessa, você não está nos planos. Não, vamos renovar sim o contrato. Reunião amanhã. Uma dificuldade justamente reunião amanhã, meio-dia. Aí o cara vai dormir contente, fala para a esposa, amanhã tem reunião, amanhã eu vou assinar o contrato. Aí dá 11h30, tal, meio-dia o cara tá lá. Meio-dia 15, liga pro diretor. Puta, reunião, aí o diretor, hoje deu uma enrolada no trânsito, o cara não fala, né? Futebol, vou falar pra você uma coisa, hein? Tem cada 7-1 que eu vou... Deixa pra lá, vamos seguir o programa, Anitta. Tá, posso continuar, né? Pode, vovó. Acho que eu tô tranquila aqui no meu trabalho. Tá calma hoje, vovó. Não, mas no meu trabalho, pelo que vocês falaram, o meu contrato tá... Bom, enfim... Hoje você tá combinando com a gente, você percebeu? Eu tava demorando pra falar. Sacou? Mostra aqui as florzinhas na câmera 3, ó. Tá vendo? Aí eles estão de vinho. Tem toda uma paleta de cores, entendeu? Não é assim. Vamos seguir o programa, Anitta? Vamos lá, então, vamos embora. Vencer o Santos para seguir na cola do líder. Essa vai ser a missão do Atlético Mineiro daqui a pouquinho na Vila Belmiro. O goleiro Vitor e o lateral Patrick falaram da expectativa para o duelo contra o Peixe. A 5 pontos do Corinthians, o Galo precisa vencer o Santos para não deixar o líder escapar. Para essa partida, Leverkusen não poderá contar com Marcos Rocha e Leandro Donizete suspensos. Em contrapartida, Thiago Ribeiro volta ao time. O atacante disputa uma posição entre os titulares com Dátolo e Carlos, autor do gol no empate contra o Cruzeiro. Patrick, escalado como ponta no clássico, volta à lateral direita. O professor Levi não definiu nada ainda, mas estamos preparados. Um grande jogo, muito importante esse jogo. Então a gente está focado, treinamos e esperar o jogo, o momento certo para rolar a bola e poder fazer o que sabemos de melhor. O Santos perdeu na última rodada uma invencibilidade de 13 partidas ao ser derrotado pela Ponte Preta. Mas ainda assim, vive um bom momento. Na Vila Belmiro, o Peixe tem sido ainda mais forte.
Desde que Dorival Júnior assumiu o time, ganhou todos os 9 jogos disputados no estádio. Um jogo difícil, complicado. A equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade técnica, uma equipe que vem numa evolução. Então, eles têm o objetivo também de chegar ao G4 ali. E a gente tem o nosso objetivo de mantermos na cola do Corinthians. Então, expectativa de um grande jogo, mas que para a gente, se nós temos nossos objetivos de título, é um jogo que a gente tem que jogar para vencer. O Santos vem num grande momento, desde a chegada do Dorival, vem exercendo um bom trabalho, os jogadores têm exercido o que têm pedido, provavelmente, por isso teve esse crescimento. Então a gente está muito focado nesse jogo, vamos tentar neutralizar a jogada deles e que a gente possa executar a nossa com sucesso. Já o Santos não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória se quiser continuar na briga por uma vaga na Libertadores. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Peixe. Confira. A rotina cansa. 2 partidas por semana e o desgaste na temporada é evidente. Dorival Júnior procura tornar o ambiente mais leve, deixando os jogadores mais à vontade com as brincadeiras e esquecer o desgaste físico. O Santos terá pela frente a equipe com a 2ª melhor campanha na competição. O Atlético Mineiro tem também o melhor ataque ao lado do Corinthians. Temos que impor nosso ritmo, jogando em casa. Nosso time também ataca muito forte. Então, eles vão respeitar também a nossa equipe pela força do nosso ataque. Mas é como o professor sempre pede. Primeiro a gente tem que marcar forte, tentar neutralizar o ataque deles. E, naturalmente, o nosso time vai criar muitas oportunidades de gols. E, se Deus quiser, conseguir vencer. No primeiro turno, o Peixe jogou bem, arrancou um empate no Independência. E agora o time conta com os retornos de Thiago Maia, que estava suspenso, e Vitor Ferraz na lateral direita. A semana é decisiva, considerando que no domingo o Peixe enfrenta o líder Corinthians. Acho que aqui no Santos, desde o começo do ano, está sendo de semanas decisivas para a gente, mas temos 2 jogos muito importantes. Temos que vencer o Atlético e temos que vencer o Corinthians também depois. Acho que estamos num momento do campeonato que temos que pensar apenas nos nossos objetivos, e o nosso objetivo de agora é vencer o Atlético amanhã. Bom, tá aí o Santos, né, que nessa semana pode fazer o fiel da balança. A gente comentava isso ontem aqui no programa. Fiel da balança. Não é? Hoje eu estava tentando lembrar justamente essa palavrinha. Eu falei... Fala, quero saber o que você falou. Já nem sei, fio da meada, mas o fiel da balança não vinha. E por que fiel? Eu fiquei perguntando para o Sérgio Galvão, o chefe jornalista, e eu também não lembro, que poderia ser fiel, enfim. Bom, você deu uma viajada hoje da tarde aí. O negócio é o seguinte, por que pode ser esse fiel da balança? Porque, obviamente, enfrenta os líderes nessa semana, né? O Corinthians no domingo e o Atlético Mineiro hoje. Só que o Atlético Mineiro pode pagar um preço maior, porque o Santos precisa dos pontos hoje na Vila Belmiro. O Santos jogando em casa é uma equipe extremamente diferente de quando joga fora de casa, não tenha nenhuma dúvida, né? Apesar da ausência do Giovani, o Santos hoje é muito forte, entendo que vai roubar pontos do Atlético, não sei se com um empate ou com uma vitória. E o detalhe é que no final de semana o Santos vem contra o Corinthians, mas de olho na Copa do Brasil, quarta-feira. E como virou moda na véspera de jogos importantes você dar uma preservada, o Santos obviamente está perto de um título aí, ou na briga muito forte de um título que ele não tem no Campeonato Brasileiro, não é? Então, de repente, a Copa do Brasil pode ser prioridade. Mas, repito, hoje o Santos é uma equipe fortíssima, no meu entendimento, e vai arrancar pontos do Galo Mineiro lá na Baixada. Sim, sem dúvida. Para mim é o favorito. Mesmo considerando a força do Atlético, acho que o Santos tem boas chances de vencer a partida hoje. Como disse o Garrafa, e eu queria ter falado hoje à tarde, é o fiel da balança. E você? Também está fiel à sua balança? Estou brincando. Segue, que era um merchan, amarra ela aí, segue, Anitta. Tô quietinha hoje. Quem também entra em campo precisando de uma vitória para seguir sonhando com uma vaga no G4 é o Internacional, que vai ter pela frente ninguém mais, ninguém menos que o líder Corinthians. O ótimo retrospecto em casa e a força no jogo aéreo para a partida são algumas das armas que o time do Argel terá no jogo dessa noite. Argel Fux preparou um Internacional diferente para o jogo de logo mais contra o Corinthians. E eu não gosto muito de improvisação, mas você tem que entender que às vezes o futebol você precisa ter essa improvisação, mesmo você não querendo.
calma, torcedor colorado. A improvisação não vai ser uma mudança tão drástica assim quanto seria a presença de um goleiro de muletas no time. Colocando de fora dessa conversa os acidentes de percurso, a ideia da equipe gaúcha é a de manter a invencibilidade com Argel Fuchs no Beira-Rio. Para isso, o técnico preparou um meio de campo com 3 volantes e apenas Alex na criação. A lateral esquerda será o local da improvisação, onde o zagueiro Hernando vai assumir a posição e deixar o garoto Matheus no banco. Subimos o garoto Matheus e é prematuro, né? O garoto jogar uma partida dessa, do tamanho da importância que é. E o Hernando, por ter jogado em alguns jogos da Taça Libertadores da América, jogou com o lateral esquerdo, e eu tomei o cuidado de chamar o Hernando na minha sala e conversar com ele, e também entender que ele estava satisfeito em poder jogar nessa posição de lateral esquerdo, que não adianta às vezes você improvisar e o jogador não quer jogar. A presença de Hernando e a volta de Hever garantem força no jogo aéreo do Internacional. E a gente ganha uma altura maior na nossa equipe, né, com a entrada do Hever. Nosso time já é uma equipe alta, e principalmente na bola parada, tanto na falta como no escanteio, a nossa equipe ganha uma altura muito grande, né, com o deslocamento do Hernando para a lateral esquerda e com a entrada do Hever na quarta zaga. Com 37 pontos, o Colorado está na 9ª colocação do Brasileiro. Uma vitória diante do líder daqui a pouco deixa os gaúchos na briga pelo G4. E no Corinthians, o técnico Tite deve colocar em campo o que tem de melhor para surpreender o Colorado no Beira-Rio. Reportagem Felipe Esboril. Em time que está ganhando, não se mexe. É assim que o técnico Tite entrará em campo esta noite diante do Internacional, com a mesma equipe que venceu o Joinville no final de semana. O que muda ao longo dos anos são os apelidos do técnico Tite. Agora, o estatístico. Eu tinha no Sul que eu era muito faceiro porque o time fazia muito gol. Depois que eu não fazia era porque era retranqueiro. Depois que não batia título. Depois que empatava demais por um semestre. Mas essa daí de... Como é que é o nome que tu falou? Estatística, essa aí eu não tinha, não. Essa aí eu tô... Apelidos à parte, a postura do time que não pode variar. Em casa e como visitante. Tem que ser a mesma coisa. Um grande desafio profissional é, sim, manter um padrão dentro ou fora de casa. Nunca vai ser igual, absolutamente. Eu nunca vou jantar na minha casa igual eu janto se me convidar na tua. Não vai, não tem jeito. Mas quanto mais natural possa ser, quanto mais concentrado possa ser, isso é a maturidade da equipe. Sim, esse é um objetivo. Esta noite, o Corinthians tem a chance de igualar um recorde histórico de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Já são 17 jogos sem perder. Se somar mais um, fica com a campanha igual do Atlético Paranaense em 2004 e do São Paulo em 2008. Praticamente um turno inteiro sem derrota. Sem contar também que um time como esse tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Com tantos números favoráveis e há muito tempo na liderança, o difícil é fazer com que os jogadores fiquem com os pés no chão e não achem que já são campeões. Ele perde título para adversários qualificados. Ele não vai perder para ele mesmo. Eu sempre tenho a busca de fazer cada vez melhor e desafiar os atletas e treiná-los para que eles possam também agir dessa forma. Mas também tenho o discernimento que grandes trabalhos, eles não são só medidos com título. Eu tenho para comigo. Aí depende de cada um. Se depender só da chancela do título para ter grandes trabalhos, vão fazer o seguinte: só um faz um grande trabalho. Trabalho que está sendo bem feito. Tudo está dando certo. A verdade é que o Corinthians caminha a passos largos para conquistar pela 6ª vez o Campeonato Brasileiro. Bom, o Corinthians não tem o Bruno Henrique e aí vai com a sua força máxima. O Ralf está dando, obviamente, né, capitão do Corinthians por muito tempo. Eu gosto mais do time com o Ralf. Né? O Ralf, ele até dá essa segurança, porque o Elias é um volante que sai mais, você dá um pouco maior liberdade para o Jadson, para o Renato Augusto. Aliás, sobre Renato Augusto,
recebi uma informação, não deu tempo de checar, confesso, mas circulou uma informação, bateram para mim que há uma possibilidade na convocação de amanhã da Seleção Brasileira pintar Renato Augusto. Seria muito justo. Repito que não chequei, mas de qualquer forma, aonde há fumaça fogo, vamos ficar atentos. O Corinthians contra o Internacional. Eu ontem dizia que o Inter poderia sair para cima do Corinthians, porque jogava no Beira-Rio, mas com essa escalação e com os problemas do Argel, não tem D'Alessandro, não tem o Sacha, o Hernando vai improvisado pela esquerda. 3 volantes, meu amigo, o Corinthians está mais do que favorito no jogo dessa noite. Está favorito, porque o Corinthians é o líder do campeonato, tecnicamente tem um time acertado, apurado. É um jogo para o Corinthians fazer os 3 pontos, respeitando o Inter. Não vai ser jogo, não é que vai ser jogo fácil. Amanhã vão falar, ô Garrafa, tomou um cacete e você falou que ia ganhar. Não é isso. E conversávamos aqui nos bastidores, vou até reproduzir. Tem muita gente que acha que técnico não ganha jogo. Eu discordo. Acho que o Tite é o grande mentor, é o grande responsável por essa campanha do Corinthians. Por quê? Porque ele conseguiu com que esses jogadores tivessem a disciplina, a tática necessária para jogar o que estão jogando. Então, o Tite tem todo o mérito nessa campanha corintiana. Eu tenho trabalho, eu tenho elenco, eu vou ser campeão. Eu estou tentando imitar desde de manhã e tá uma porcaria. Ó, gente, presta atenção. Nessa rodada, a diferença entre Corinthians e Atlético Mineiro vai aumentar, 61%. Permanecer, 11%, acabou o programa. Vai diminuir, 26%. Tchau, até amanhã, 10h30 da manhã. E o Celso? No Gazeta não, no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. E o Garrafa? Amanhã no Super Esporte. Tchau. De novo, nós. De novo. Tchau. Like a child, I wait for you. Only you I read to sow, to be my future love, my dear. Cause I need you tomorrow. Oh yes, I need you tomorrow. I never tried to let you down. In no way, believe me, my love. I always try to be so true. Cause I need you tomorrow. Oh yes, I need you tomorrow. You are my